Fala pessoal, tudo bem? Dando início a mais um Lance na Jogada. Dessa vez nós vamos conversar aí sobre os últimos 30 anos do futebol brasileiro. Vamos tentar escolher aqui um grande nome que teve destaque não só aqui no Brasil, como lá fora também, nos campos da Europa. Enfim, a gente tem um convidado super especial aqui, nosso amigo Juca Kfouri, que já fez parte da casa. Juca, seja bem-vindo aí participar com a gente desse bate-papo. Eu diria para você que não sou bem-vindo. Sou mais do que bem-vindo, porque eu faço parte da casa. O Lance é uma marca, é um diário que está no meu coração desde o início. Embora eu não estivesse desde o início, porque fui mal educado com o Walter de Matos, que me convidou para fazer parte da fundação do jornal, eu tenho assim, o Lance na conta. O Lance tem um lugar no meu coração ad eterno. E segue, é recíproco, tá? Deixando bem claro que é bem recíproco esse carinho. Bom, também com a gente aqui, nossos dois editores, Carlos Alberto Vieira, seja bem-vindo mais uma vez. Um grande abraço, pessoal. Igor Ojeda, também nosso editor, seja bem-vindo, Igor. Olá, Tadeu, olá, Juca, olá, Beto. Prazer participar com vocês aqui dessa conversa, que promete ser muito divertida e polêmica também, né? Porque quando tem lista, sempre tem uma polêmica. Sem dúvida. Bom, para a gente começar, então, a fazer um balanço dos últimos 30 anos do futebol brasileiro, esse primor aí do futebol brasileiro que segue revelando cada vez mais jogadores de qualidade, né? Juca, eu queria que você analisasse aí, será que realmente esses últimos 30 anos nós tivemos mais alegrias do que tristeza aí com essas últimas gerações? Bom, primeiro, deixa eu deixar claro aqui uma coisa, que Carlos Alberto e eu estamos em vantagem. Óbvio. Sem dúvida. Porque tem dois participantes que sequer 30 anos têm, né, Carlos Alberto? Como é que É verdade. Ei, que absurdo. Eu já passei dos 30 já, Juca. Eu estou batendo na porta, eu bato na porta. Você pode ter... Ô, Igor, você pode ter passado dos 30, mas você tinha 2, 3, 4, 5, 6 anos, tinha muito 10. Bom, olha, olhando esses últimos 30 anos, depende muito do que você considera o que nos dá alegria, né? Se você considerar Copas do Mundo como o ápice da alegria, coisa que eu não considero, eu considero mais a alegria que o meu clube me dá do que a seleção, não há motivo para grandes alegrias, né? Ficamos ali na Copa não, verdade que tem... a Copa de 2002, né? Porque estamos falando de 90 para cá. Não, isso. Tem duas Copas do Mundo. Tem duas Copas do Mundo. Diria que é interessante você pensar que nos últimos 30 anos o Brasil ganhou duas Copas, né? E tivemos quase todos os nossos campeões mundiais modernos, né, de clubes nessa fase. Eu te diria que, na verdade, a queda do futebol brasileiro, assim, em termos de qualidade, né, ela se dá a partir do momento em que os Ronaldos param com a bola e aí você começa a ter uma coisa meio medíocre, sem grandes talentos, que, diga-se de passagem, por obra e graça do senhor Jorge Jesus, o Flamengo conseguiu resgatar no ano que passou. Então, acho que nós tivemos um hiato aí grave, de grande qualidade no nosso futebol, e o Flamengo resgatou a tal ponto que eu, quando penso na história do Campeonato Brasileiro de 71 para cá, eu não tenho muita dúvida em te afirmar, e não é porque é a memória recente, que o Flamengo é, dos campeões brasileiros de 71 para cá, o melhor time. Eu posso discutir se ele é melhor que o Santos, campeão da Taça Brasil, aí acho que não, certamente, como não é melhor que o Botafogo, mas no Campeonato Brasileiro eu acho que esse Flamengo é o melhor time. Ô Beto, o Juca falou dessa questão aí, depois dos Ronaldos, pós-Ronaldos. Talvez a gente diria ali que os últimos 10 anos do futebol brasileiro, a gente ficou um pouco nesse marasmo, um pouco dessa mar dependência, podemos dizer assim?
A gente pode considerar o seguinte, voltar um pouquinho antes, né? Se você for considerar que de 94 até 2006, o Brasil era o melhor ou era o segundo melhor, ou tinha os favoritos, tinha os grandes jogadores e entrou na Copa de 2006 como um super favorito, né? E aí o que aconteceu? Não fez uma boa Copa, acabou sendo eliminado numa partida que jogou até razoavelmente bem contra a França e a partir daí teve uma queda. Né? Aí nesses daí, uma certa frustração com o Ronaldinho, que vai estar nessa lista. Todo mundo esperava muito que o Ronaldinho era o melhor do mundo naquela época, pudesse levar o Brasil a mais uma conquista e não conseguiu. E de 2006 para cá, a gente tem o Kaká como o melhor do mundo em 2007, mas já vem num viés de queda muito grande. E surge nos últimos 10 anos para cá um grande jogador, é verdade, que é o Neymar, mas não com a mesma qualidade de campeão e qualidade de líder que outros tiveram nesses 30 anos, a gente vai considerar até 2006. Então, o que eu fico imaginando é que, embora exista realmente essa Neymar dependência, há uma defasagem de outros grandes jogadores no futebol brasileiro, tá? Que possa ter o mesmo nível como teve em um determinado momento, você tinha o Rivaldo, né, que foi o melhor jogador da Copa de 2002, o Ronaldo, né, que é um super craque, e você pega seleções com 4, 5, 6 grandes nomes, e você não tem isso agora. Em relação a clubes, aí eu só digo que estou com o Juca em relação ao grande time que o Flamengo tem, mas eu levo ainda no coração algumas equipes, o Internacional do Falcão nos anos 70, o Flamengo do Zico, que foi o próprio Atlético Mineiro, que não ganhou nada, mas tinha um ótimo time nos anos 70, mas se for considerar assim, time do futebol brasileiro, realmente o Flamengo, junto com o Palmeiras e o São Paulo nos anos 90, esse atual Flamengo é um time fabuloso. Faço aqui a minha confissão, mas você está falando de Flamengo do Zico. O Flamengo do Zico é 81, não está nos 30 anos. Eu acho que eu fiz... Não, eu cometi aqui... que você foi de 71 para cá, né? Aí eu fui lembrar um pouquinho. Eu cometi aqui um equívoco. Eu também. Eu acho o Flamengo do Zico melhor que esse Flamengo. E boto aquele Inter de 75, 76 também no estágio superior. Reconheço, foi falha minha. Igor, como é que você vê, então, o futebol brasileiro nesses últimos 30 anos? Olha, eu sou um pouquinho mais novo, como o Juca brincou aqui na nossa entrada. Não acompanhei, talvez, aquele grande auge do futebol brasileiro ali em 70, teve a seleção de 82, que tinha um futebol riquíssimo. Eu já peguei a fase do futebol mais pragmático da seleção brasileira, eu peguei 94 com Parreira sendo campeão depois de 24, quando a gente tinha um jejum, aquela seleção que tinha o Romário, que era um jogador extraordinário, uma seleção, digamos assim, um pouco mais pragmática, mas tinha bons jogadores ali, você tinha o Bebeto que jogava muita bola, você tinha o Marzinho que jogava muita bola, mas já é um começo de uma seleção que não tinha aquela identidade do futebol brasileiro. Mas a gente ainda conquista o título em 2002, que também com uma seleção com futebol, com o Filipão, que tinha o Rivaldo muito bem, o Ronaldo muito bem, e depois acho que a gente entra como o Beto destacou ali, a gente entra num período que eu acho que cria assim, um abismo entre o futebol europeu e o futebol brasileiro. Eu acho que a gente ficou defasado no jogo, não na produção de jogador. Eu acho que a gente continua produzindo jogador com muita forma recorrente, tanto que a Europa vem aqui buscar a matéria-prima do jogo deles, que são os atletas brasileiros, mas eu acho que no sistema de jogo, de tático e até de metodologia de olhar o futebol, a gente ficou um pouco atrasado, e aí eu acho que a gente pode discutir um pouco isso, a gente ficou um pouco à margem do futebol bem jogado que a gente via nos últimos anos no Brasil. Esse Flamengo que o Juca bem destacou em 2019, com o Jorge Jesus, que é um técnico europeu, eu acho que dá um pouco de um resgate do futebol brasileiro, que é esse futebol ofensivo, esse futebol que propõe o jogo de uma marcação alta, um jogo moderno, que a gente não estava vendo no futebol brasileiro, e acho que a chegada do Jorge Jesus, eu acho que é um divisor de águas nesse sentido. Não que ele veio aqui para inventar o futebol, mas ele resgatou aquilo que o futebol brasileiro fazia, mas deixou de fazer nos últimos anos. A gente acaba vendo agora um antes e depois de Jesus, fazendo um trocadilho, né? Muitos clubes buscando técnicos com outra mentalidade, né? Buscando técnicos estrangeiros. A gente vê o Jesualdo Ferreira aí no Santos, o Sampaoli, que estava no Santos, mas agora foi para o Atlético Mineiro. Será que a gente agora é esse o segredo, e buscar lá fora? Será que a gente aqui não consegue capitalizar com a mão de obra aqui dos nossos técnicos? Ou será que é por aí mesmo? Tem que buscar lá fora para mudar aqui dentro. Como é que vocês veem um pouco isso, Ju?
Então, veja, em tese não era necessário, não deveria ser necessário. Mas parece evidente que há uma certa arrogância nos nossos treinadores. Eu já vi da maneira mesmo como o Jorge Jesus e o Sampaoli foram tratados assim, com, né, uma certa, digamos, desconfiança. Quero ver esses caras aqui no Brasil. Bom, o Jorge Jesus, com baita elenco, foi campeão brasileiro. O Sampaoli, com elenco certamente menor do que o do Palmeiras, do que o do Grêmio, foi o segundo colocado. Não nos esqueçamos. É que a diferença ficou tão grande entre o primeiro e o segundo que a gente acaba não dando muita importância ao segundo. Mas eu dou. Eu acho que o Sampaoli fez milagre no elenco do Santos. Até por revelar que o elenco não era tão fraco quanto a gente imaginava, que é trabalho dele. Ele mostrou que não era. Ele como comandante de jogadores. Ele como alguém que implantou um sistema. Né? Então, eu acho que, de fato, esses dois caras são dois caras iluministas no atual futebol brasileiro. E nós estamos aí vivendo... Quer dizer, quando você pega um clube com o nível de investimento do Palmeiras, que tem o Vanderlei Luxemburgo como treinador, e que até agora não foi capaz de mostrar uma inovação no Palmeiras, você se pergunta se realmente o que a gente não está precisando é desse frescor, né, de quem pensa futebol de um jeito diferente. Nós nos acostumamos ao resultadismo, nós nos acostumamos à ideia medíocre de que, se você quiser espetáculo, vá ao teatro, que no campo de futebol você tem que esperar vencer. Né? E isso revelou-se pouco. E o Jorge Jesus mostrou a maior torcida do país, com todos os reflexos que isso, evidentemente, pode significar, que dá para ganhar tudo dando espetáculo. E quando não dá para dar um espetáculo, como, por exemplo, né, a má atuação do Flamengo na final contra o River Plate, tira do coração. Esse é o futebol. Porque o Barcelona não joga todo dia bem, o Real Madrid não joga todo dia bem, o Bayern Munique também não joga todo dia bem, nem o Manchester, nem o Liverpool. Né? Mas quando não dá para jogar bem, você tira de algum lugar. O Flamengo tem sido capaz de tirar desse lugar. Então, há muito tempo, na verdade, bom, vocês sabem que houve um momento em que o Lance, né, se empenhou com todas as forças para trazer o Guardiola para ser técnico da seleção brasileira. Né? E teria sido maravilhoso se isso tivesse acontecido. Teria sido maravilhoso. Teria sido, assim, um marco no futebol brasileiro. Nós precisamos parar com essa bobagem. Né? Basta olhar o que os técnicos estrangeiros fazem em outros esportes do Brasil. Precisou vir um técnico argentino para levar o basquete brasileiro de novo para a Olimpíada. Precisou vir um técnico dinamarquês para fazer o handebol feminino, sei o que é, dinamarquês ou alguma coisa ali de um daqueles países. Acho que era dinamarquês. Mas, enfim, parar com essa bobagem nacionalisteira de repudiar quem vem de fora. Beto, acompanha, Beto? Olha, eu acompanho, né? Inclusive ele acabou me furando, que eu ia dar como exemplo exatamente os estrangeiros que treinam equipes que a gente chama de poliesportivo, né? De esporte amador, né? Que aí é uma coisa falha, que aí lembraria do espanhol que garantiu a canoagem brasileira ficar excepcional, o polo aquático, né? Aí eu ia até lembrar o técnico chinês lá no início dos anos 90, no voleibol, mas quer dizer, tem muito disso, né? E no caso o que eu vejo no caso do Sampaoli e do Jesus é a mesma situação de você ter bom time e ter um bom técnico. Não adianta você pegar um treinador do exterior que não tenha grande qualidade, ou seja, um tremendo do novato, que o negócio não vai funcionar. Veja o que aconteceu com o Avaí. O cara não ficou um mês. Então, quer dizer, se você pega um treinador de qualidade, um treinador que é inovador, o Jorge Jesus né? Vamos levar em consideração o seguinte, sempre se falou do Jorge Jesus que ele não é um grande técnico. De 2009
no AVI, 2010. De 2010 para cá, o Jorge Jesus sempre esteve entre os 15 mais bem pagos do mundo. Entendeu? Ou seja, ele é um treinador muito qualificado, muito no Benfica. Se deu mal no Sporting, porque, pô, vamos lá, vamos considerar, o Sporting é uma zona, o Sporting de Lisboa. Mas só que ele é um treinador de muita qualidade. Então o Flamengo trouxe um dos melhores. O Sampaoli é um dos melhores. Teve algum problema lá na seleção argentina, uma guerra de egos, mas ele é um treinador que na Universidade do Chile funcionou muito bem no futebol espanhol. Então é um técnico que traz novidades realmente para o futebol brasileiro e dá essa chacoalhada, né? Esse negócio de não vamos poupar o jogador no jogo A porque o jogo B é mais importante. Jorge Jesus não faz isso. Sampaoli modifica muito, mas não modifica a linha base dele. Ele pode não repetir os 11, ele quase que não curte isso, mas o estilo está ali mantido. Então, você trazer bons treinadores do exterior só tem a engrandecer o futebol brasileiro, que tem o pé de obra que é o melhor do mundo. Igor, vê dessa forma também? Eu acho que só para fechar esse tema, eu acho que eu concordo com o Juca, concordo com o que o Beto falou. Eu acho que você tem que ter uma consistência ao contratar um treinador. Não pode fazer igual o Galo fez, você trazer o Rafael Dudamel para o Brasil e deixá-lo trabalhando aqui em menos de 2 meses. Assim, é um trabalho que você não tem a convicção que ele vai vir aqui e demonstrar. Nenhum treinador, com 2 meses de trabalho, consegue transformar. Vamos lembrar que o Jesus, quando chegou no Flamengo, ele teve dificuldades. O próprio jogo contra o Emelec foi um jogo difícil, perdeu para o Bahia. Contra o Atlético Paranaense também, né? Tem o início de adaptação, você tem que dar tempo. Exatamente, a queda na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense no Maracanã. Então, você tem todo um contexto ali que você tem que ter convicção no trabalho. A partir do momento que você traz um gringo para cá, não é achar que é trazer o gringo e o trabalho vai se transformar de imediato. Você tem que ter uma consistência, dar tempo para o treinador mostrar suas qualidades, e eu acho que no Brasil essa mentalidade ainda não está muito estabelecida. Cria-se muito o modismo, e como foi durante um período dos treinadores novos, que agora também todos eles estão meio que condenados, e você não tem a convicção do trabalho. Teve uma época que vários treinadores novos comandaram grandes times no Brasil. Posso citar aqui Jair Ventura, posso citar Zé Ricardo, o Carille, que foi muito bem, foi até campeão brasileiro, mas chegou também a sair do Corinthians, mas, enfim, tiveram grandes treinadores ali, que o Alberto Valentim, que trabalhou no Palmeiras, e depois trabalhou no Botafogo, no Vasco. Então, vários novos treinadores entraram nesse novo eixo, e não há uma convicção da diretoria no trabalho. Isso a gente precisa mudar, porque na Europa você tem um pouco mais de tempo para você fazer o trabalho. Então, eu acho que isso também precisa ser discutido de uma maneira mais, digamos, equilibrada na hora de você escolher o seu treinador. Falta também um poupouco de paciência, né, dos nossos cartolas aí com os resultados dos nossos técnicos brasileiros ou estrangeiros agora, né? Bem, voltando um pouquinho então para a nossa questão Sim, desculpa, Igor, pode falar. Eu acho que a crítica vai de tudo, assim, acho que olhar o futebol, acho que até a imprensa também colabora um pouco com esse imediatismo, assim, acho que eu coloco a gente também nesse pacote de um olhar, às vezes, deturpado de um trabalho que às vezes pode dar frutos futuramente, mas às vezes naquela pressa, na paciência, na impaciência do torcedor também, a gente acaba sendo engolido e a gente acaba fritando profissionais nesse período. Vai até interessante você tocar nisso, Igor. A gente fez uma entrevista, se eu não me engano, foi com o presidente do Ceará ou do Fortaleza, agora não me falha a memória, e ele falou justamente sobre essa questão da pressão da torcida. Ele acabou demitindo um técnico ali, se eu não me engano, não sei se foi o Argel, acho que foi do Ceará, se eu não me engano. Ele acabou demitindo um técnico ali devido à pressão da torcida, ou seja, isso de fato faz a diferença. Nossos cartolas ainda tem um quê de amadorismo, né? Ainda acabam cedendo à pressão da torcida, mesmo talvez tendo uma crença ali que mais um pouquinho de paciência, o técnico pode vingar. Mas ali naquele momento ele achou que devido à pressão, aos resultados não acontecendo, ele teve que fazer a troca. Aquele velho choque de realidade, né? Acho que mudando o técnico, no jogo seguinte vai dar resultado, mas talvez mais para frente acabe não acontecendo, né? Bom, a gente está voltando ao assunto aqui principal, né? Falar um pouquinho sobre o futebol dos 30 anos e escolher um nome de peso aí. Vou começar pelo Juca. Juca, a gente falou um pouquinho de alguns nomes antes de entrar aqui nessa gravação, né? Temos Ronaldo, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, temos Kaká, temos Romário. Não faltaram nomes aí nos últimos anos 90, anos 2000. Acho que o Brasil foi bem farto em termos de jogadores de qualidade, aquele jogador classe A, né? Queria que você, então, falasse um pouquinho sobre esses jogadores e aquele que mais te agradou, assim, vamos dizer. Ô, Tadeu, primeiro deixa eu te dizer uma coisa. Se foi em relação ao Argel, foi bem demitido.
Agora, eu estou perplexo. Roberto, eu vou lhe dizer uma coisa. Tudo bem que você já é de uma outra geração, mas que o Igor e o Tadeu, ao listarem os maiores jogadores desses últimos 30 anos, tenham esquecido a pessoa que melhor jogou futebol no Brasil em todos esses anos, que melhor tem controle de todos os fundamentos do jogo, chamada Dona Marta. Eu estou perplexo. Quer dizer, entre jovens machistas, que abrem mão de olhar para o futebol feminino. Eu, quando o Tadeu me ligou dizendo, olha, vamos fazer uma discussão sobre os melhores jogadores do Brasil nos últimos 30 anos, na hora me veio. Bom, quem foi eleita 6 vezes a melhor do mundo? A Marta. Para nossa. É a Marta. É a Marta. Então, dito isso, considerado isso, vamos nos limitar, você que nos vê, a falar do futebol masculino, né? Não pode falar, não vamos confundir as coisas. Mas a Marta é um fenômeno. A Marta mas falando muito seriamente. Embaixo, sem dúvida. Falha nossa. Houve um momento de fato, né, de brilho da Marta, que o controle que a Marta tinha sobre os fundamentos do jogo, todos, era um negócio assim de você ficar. Eu ficava abismado. Eu nunca tive preconceito, mas concordo que ainda, quando a Marta surgiu, o futebol feminino ainda era uma coisa assim, um pouco amarrada e tal, mas ela já era enfim, ela era a rainha do futebol, né? Olha, Tadeu, veja bem, nessa lista, né, que tem os R's todos, e que tem o Kaká e o Neymar, digamos, né, que a gente ponha num patamar dos extra-classes, né, eu te diria que o menos gênio é o Kaká. O Kaká foi um cara que brilhou porque tinha competência técnica e um denodo atlético para fazer dele o que ele foi, o melhor jogador do mundo numa determinada temporada. E depois padeceu com muitos problemas físicos e tudo mais. Mas ele não era um jogador genial, né? O Neymar tem mais a centelha do gênio do que tinha o Kaká. O Romário, para mim, é uma coisa que eu tenho dificuldade em deixar o Romário abaixo de quem quer que seja, porque, como eu tenho a vantagem em relação a vocês de ter visto outros gênios dentro da área, o Pelé dizia que um jogador foi melhor que ele dentro da área, o Coutinho, o companheiro dele. E eu tenho muitas dúvidas sobre quem foi melhor dentro da área, se o Romário ou o Coutinho. Tá? Então eu ponho o Baixinho assim, no auge do Baixinho, num lugar que, enfim, claro, o Ronaldo Fenômeno também esteve com aquelas arrancadas e com a superação de que ele foi capaz, né, de passar por cima de operações e voltar em grande nível e ser o gênio que ele foi, né? E aí eu olho para o Rivaldo, alguém disse, o Beto disse, né, é uma grande injustiça ele não ter sido eleito o melhor jogador na Copa de 2002, porque disparado ele foi o melhor jogador na Copa de 2002. Né? Aliás, o Filipão diz isso. Né? O Rivaldo padece do fato de não ser marqueteiro, de nunca ter falado muito dele mesmo, de ser um cara introspectivo, mas foi um baita jogador de futebol, foi extraordinário jogador de futebol. E aí, Tadeu, o Ronaldinho Gaúcho teve um momento que eu tive para escrever que o Ronaldinho era o cara mais pronto para chegar perto do Pelé e do Garrincha. Tá? Um parênteses. Entre nós, no Brasil, eu digo sempre que o Mané Garrincha, para mim, é o segundo maior jogador de todos os tempos. Tá? Não falo isso no exterior, não falo isso com companheiros de fora, porque fica parecendo uma coisa patrioteira.
E aí eu não discuto, Messi, Maradona, tudo bem. E porque eu reconheço, o Mané Garrincha foi por um período relativamente curto, mas o Mané Garrincha no auge não tinha... Bom, mas não, o Mané Garrincha não está na nossa discussão. Aí, eu não escrevi. Na semana que eu tive vontade de escrever isso, o Tostão escreveu. Quem está mais perto de chegar num patamar é o Ronaldinho Gaúcho. Porque era aquela coisa que se fala, não é possível, ele olha para um lado, bota a bola no outro. Era aquele mágico, mas um mágico que fez a opção preferencial pela vida de popstar e não pela vida de jogador, né? Então, eu fico entre Romário, Rivaldo e Ronaldo Fenômeno. E aí eu quero ouvir vocês falarem deles para eu formar e dar a minha nota final. Porque eu te confesso que eu tenho grande dificuldade. Você falou, Tadeu, antes da gente começar, em eleger o time desses últimos 30 anos. E eu te pergunto, como é que a gente vai fazer o time dos últimos 30 anos sem o Romário, sem o Ronaldo, sem o Ronaldinho, sem o Kaká, sem o Rivaldo e sem o Neymar? Porque não vai dar para pôr todos eles. Ou a gente vai fazer um time maluco. Vai levar uma cornetada da torcida, né? Fatalmente a torcida vai cornetar. Exatamente. Fazer um time dos anos 70, cheio de atacantes. É isso. Bem, vamos lá. Vou ficar um pouco parecido com o Juca aqui, a opinião dele, né? Mas algumas pequenas diferenças aí. Bem, o Kaká é o último dessa lista dos grandes mesmo. Ele teve um período muito pequeno, como assim, um top de linha, e ele teve uma dificuldade em relação aos outros, tá? Ele teve uma pubalgia. Normalmente, quando o jogador de futebol tem pubalgia, principalmente ele, que precisa de muita velocidade e tal, normalmente o nível cai um pouquinho. E isso aconteceu quando ele foi para o Real Madrid, né? Ele foi para o Real Madrid, passou o superastro lá e não conseguiu jogar em altíssimo nível, como na época da sua primeira época do Milan. Então, quer dizer, o Kaká teve um grande período, ele era um jogador que todo mundo colocava muito potencial, tanto que em 2002 ele foi para ganhar experiência, nem jogou, né? E foi para ganhar experiência, e todo mundo apostava nele, fez uma boa Copa de 2006, mas ele acabou não sendo, foi o melhor do mundo e importantíssimo para o Milan em 2007, mas não conseguiu manter o alto nível durante muito tempo. O Ronaldinho, o Gaúcho, acabou se tornando uma decepção, né? Ele teve um momento, ele sempre foi um cracaço, ele teve um momento sensacional entre aquela saída, o momento final dele do Paris Saint-Germain e o período no Barcelona, e ali ele foi melhor do mundo, e eu até me lembro que eu estive para fazer a final da Champions, aquela que o Barcelona ganhou com o gol do Bellet, 2-1 no Arsenal na França. E o Beckenbauer, no dia anterior, era a época da Copa, foi 2006 isso, um pouco antes. E aí o Beckenbauer apareceu lá no hotel, tal, deu uma entrevista, e o pessoal, quem é o favorito para ser campeão da Copa do Mundo? É o Brasil, por quê? E o Ronaldinho, você já viu o Ronaldinho jogar mal alguma vez na vida? Bem, o Ronaldinho começou a não jogar tão espetacularmente bem a partir daquela Copa de 2006, que ele nem gol fez, né? E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, teve uma falta contra a França, Tadeu, faltando 1 minuto para acabar o jogo. Se ele cobra aquela falta e a falta entra, entendeu? Ia ter prorrogação, o Brasil ia se classificar, mas a bola foi para fora, não deu sorte. E a partir daí aconteceu isso. O Ronaldinho virou mais uma estrela, uma celebridade do que propriamente jogador. Tanto que você só vai ver ele assim, num grande lampejo no Atlético Mineiro 8 anos depois. Ele Sim. Não foi para a Copa de 2010, não foi para a Copa de 2014. Em 2002 ele foi bem, mas ele não era o cara. Os dois eram Ronaldo e Rivaldo. Ou seja, ele, embora seja sensacional, seja talvez o jogador mais amado do mundo até hoje, entendeu? Todo mundo gosta do Ronaldinho. O Ronaldinho foi preso, todo mundo gosta dele. Mas faltou algo. Entendeu? Ele acabou sendo coadjuvante nas grandes conquistas e quando teve a oportunidade ele não conseguiu. O Rivaldo, o Ronaldo Fenômeno e o Romário conseguiram esse diferencial, né? O Rivaldo, exatamente o problema de não ser um cara que goste de... Ao contrário do Ronaldinho Gaúcho, ele não gosta muito de aparecer. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz 2 jogos Brasil e Argentina em 99. O Brasil foi campeão da Copa América e jogou 2 partidas contra a Argentina. Essa primeira partida
foi em Buenos Aires, o Brasil perdeu. Na segunda, o Rivaldo arrebentou. Até gol de bicicleta o Rivaldo fez nessa partida. E ele foi o melhor do mundo, né, naquele ano de 99. Então, eu e, no caso, 2 ou 3 repórteres, no caso, a minha cobertura não era para o lance, eu ainda era do Jornal dos Esportes, a gente foi entrevistar o Rivaldo, né? Normal. Eu era o setorista da Seleção Brasileira, a gente batia papo, normalmente. Quando começou a entrevista, que o repórter da rádio botou o gravadorzinho, o cara travou. Eu comecei a escrever, o cara olhava o que eu estava escrevendo, como se ele estivesse com medo. Então, ele tem esse jeito super introspectivo. E isso acabou dificultando um pouco ele. Aí sobram os 2 caras, Ronaldo Fenômeno e Rivaldo. Ronaldo Fenômeno e o Romário. Para mim, o Ronaldo Fenômeno ele foi sempre muito linear, sempre matador, 14 anos de Europa, e teve 2 hiatos por causa da lesão. Ele teve uma lesão terrível em 99, tanto que só veio praticamente jogar em 2002, porque ele teve 2 lesões, né? Na Inter de Milão, se machucou seriamente, depois quando voltou, arrebentou o joelho de novo, então ele sempre esteve às voltas com problemas. E no fim da carreira, um pouquinho fora de peso, né? Ele tinha esse problema do peso também. Mas mesmo assim, jogando em muito alto nível, mesmo quando não estava 100%, e já no fim da carreira, no Corinthians, onde ele saiu muito bem. E tem o Romário. O Romário tem pouco tempo de Europa, né? Basicamente, ele jogou no PSV, ganhou tudo no PSV, mas o PSV não é o grande... A Holanda não é o grande centro. Então, ele jogou uma temporada no Barcelona. Isso. Jogou e arrebentou. O cara fez chover naquela temporada e foi campeão. Porém, voltou logo para o Brasil. Então, ele não teve a visibilidade que o Ronaldo teve no exterior, né? Então, a gente tem um jogador espetacular com uma visibilidade muito grande na Europa, que é onde o mundo não assiste muito do nosso futebol. E o Romário, que teve aquele lampejo incrível no Barcelona e momentos na seleção brasileira. Porém, eu considero que o cara, nesses 30 anos, é o Romário também. É o Romário, porque ele é espetacular. É difícil porque eu não consigo... Eu acompanhei o Pelé muito no final, o último ano dele do Santos e a época do Cosmos. Eu não vi o Garrincha, que o pessoal os cracassos dos anos 60. O Gerson foi no final de carreira dele, eu lembro muito pouca coisa. Então, dos que eu acompanhei, aí eu vou colocar o Zico, obviamente, que é um grande jogador, falando de futebol brasileiro, eu não estou indo para o exterior. Mas o Romário era absolutamente fantástico, né? E nós acompanhamos muito, porque ele jogava aqui, jogou em todos os times do Rio de Janeiro, né? Então, durante muitos anos aqui, e sempre muito matador dentro da área, fazendo gol a rodo, com esse porém, né? Pegou times mais frágeis do que o Ronaldo nos seus 14 anos de Europa. Mas eu considero que o Romário é o cara. Então, o Beto foi de Romário. Igor, sua vez. Você votou já, né? O Juca tinha deixado ali uma trinca para a gente definir, né? Mas o Beto já bateu de primeira. Olha, eu vou um pouco na linha deles, apesar de ser um pouquinho mais jovem, mas eu acho que o Kaká, concordo com o que o Beto falou, o que o Juca também falou, eu acho que ele está num patamar abaixo desse grupo aí que a gente considera de jogadores extraordinários, até porque eles tinham um talento realmente diferenciado. O Kaká era muito mais a questão física, a explosão, é um jogador também muito inteligente, tinha a questão tática do Kaká também, que era um componente diferente desses jogadores que a gente está citando aqui, mas em termos de talento, eu acho que ele estava um pouco abaixo. A gente esqueceu de falar sobre o Neymar aqui, a gente não colocou nem o Neymar na lista, e o Neymar também, quero deixar o Neymar fora dessa lista. Ainda tem tempo também, né? Exatamente, o Neymar ainda não encerrou a carreira dele, ao contrário dos demais que a gente está aqui discutindo. O Neymar ainda tem a possibilidade de ser melhor do mundo, tem possibilidade também de conquistar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. Então, eu prefiro deixar também o Neymar fora desse primeiro grupo aqui que a gente está discutindo, porque ele ainda está disputando, está jogando futebol ainda, a carreira dele está encerrada e pode cumprir muita coisa ainda, e quando ele fechar a carreira dele, a gente pode discutir se o Neymar entra nesse hall aí do melhor dos 30 anos. Mas hoje eu prefiro deixar o Neymar fora dessa discussão. Em relação ao Neymar, aí que eu ia falar, que é o seguinte, que é contra ele. Se o Messi fosse brasileiro, ou o Cristiano Ronaldo brasileiro, certamente a gente estaria discutindo se ele entraria nessa lista. É uma boa teoria. Concordo com você, Beto. Eu acho que esses dois estão acima do Neymar, inclusive, na minha avaliação. Mas, prosseguindo aqui, então, o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que era aquilo que a gente estava falando aqui, um jogador que conseguiu, em 2 anos, praticar um futebol que a gente achava até que nem era possível, porque ele conseguia fazer coisas
dentro do jogo que era absurdo, ele deixava os adversários totalmente vulneráveis, parecia que ele estava jogando com crianças, tamanha facilidade que ele tinha para driblar, além da construção dele de jogo no Barcelona, né? Ele conseguiu ali mudar um pouco o patamar do Barcelona. O Barcelona tinha ali, vivia um momento muito ruim, e ele conseguiu voltar, dar até essa estrutura boa pro Messi, né? Essa geração Messi foi beneficiada também pelo efeito do Ronaldinho. O Ronaldinho conseguiu ali transformar o Barcelona. Ganhou uma Champions em 2006, como o Beto falou, aqui em frente ao Arsenal, mas eu acho que deu um componente também até de tranquilidade para o Messi desenvolver. Claro que veio um super time, veio o Guardiola, veio o Iniesta, veio o Xavi. Aquele time é um timaço, talvez um dos maiores da história do Barcelona, talvez um dos maiores que eu vi desde que eu acompanho o futebol. Mas voltando para o Ronaldinho, acho que ele teve pouco tempo de auge, assim, acho que foi um auge fantástico, mas ele faltou a sequência. Eu acho que a sequência a gente tem muito isso a gente consegue acompanhar isso hoje com o Messi e Cristiano. Eles conseguem durante 10 anos manter o nível lá no alto. Manter um nível de futebol que intensidade. Que eu acho que faltou o Ronaldinho ser mais duradouro esse auge dele. Mas foi um jogador extraordinário. Não tenho dúvida que para ele eu acho que o talento estava dentro dele. Acho que faltou um pouco disso. Acho que teve um deslumbramento. Não sei se, como a gente falou aqui, essa questão de celebridade, a questão de se tornar muito estrela pode ter afetado ele, mas em termos de talento, o Ronaldinho também foi um desses beneficiados. O Rivaldo eu também coloco entre os três, assim como vocês colocaram, porque o Rivaldo, como vocês bem fizeram, não é um jogador que tinha um marketing muito grande, acho que até na imprensa do Rio e de São Paulo ele não era um cara tão bem, ao contrário do Romário, que era um cara que era adorado aqui no Rio, a imprensa sempre gostou muito do Romário, sempre exaltou muito o Romário, e o Rivaldo nunca jogou no Rio, né? Jogou em São Paulo, jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou no Cruzeiro. Mas acho que faltou para ele também um pouco desse marco, porque futebol também, o Rivaldo teve momentos maravilhosos, no próprio Barcelona em 99, ele jogou muita bola, teve passagem boa pelo La Coruña, Palmeiras, ele tem um talento ali no Rivaldo que eu acho que às vezes até lamento de o nome dele não ter sido tão exaltado quanto deveria. Então eu coloco ele nesse top 3, e aí eu tenho que falar do Ronaldo Fenômeno, que eu também considero um dos maiores que eu vi jogar. O Ronaldo tem essa curiosidade também, concordo com o Beto, ele parece que me deixa um pouco com a impressão que ele foi 2 em 1. Ele era um Ronaldo antes da lesão e se transformou num Ronaldo pós-lesão. Ele era um jogador muito mais de explosão, de velocidade, de drible, e ele, quando tem aquela lesão gravíssima, que fica na nossa memória toda vez que a gente fala do Ronaldo, a gente lembra um pouco daquela lesão, ele mudou um pouco da característica dele de jogo, passou a jogar muito mais próximo da área, passou a jogar muito mais próximo do gol e continuou sendo genial, só que de uma maneira diferente. Ele deixou de ser aquele cara da arrancada para ser um cara mais de área, continuou com drible ainda, tendo mobilidade, mas eu acho que ele mudou um pouco da característica dele. Romário, esse é difícil de falar porque Romário talvez tenha, como o Beto destacou, comigo também, como sou carioca, então tem um pouco da questão afetiva. Eu acompanhei muito o Romário, então eu tenho 35 anos, então eu vi a Romário talvez seja o jogador que eu tenha mais visto de perto, assim, desses grandes gêmeos, assim, que eu tenho acompanhado, via o Maracanã, domingo, quarta-feira, e ter acompanhado ele. Então, o Romário é um negócio diferenciado, né? Porque ele tinha tudo contra, né? Não era um cara tão atleta assim, não treinava tanto, não tinha uma estatura tão alta para bater de frente com o zagueiro, era baixo. Ele tinha tudo para dar errado, e ele era genial porque ele é aqueles caras que nascem com um negócio diferente, como ele falou, né? Papai do céu apontou para mim quando eu nasci, né? Tem essa coisa, aquela frase emblemática do Romário. O Romário, eu acho que desses aí que a gente está falando nos últimos 30 anos, para mim, o mais genial, assim, foi aquele cara que eu falava, cara, isso aqui é impressionante. E como o Juca destacou, dentro da área, até hoje eu não consigo encontrar ninguém com tanta facilidade para fazer gol como o Romário. É impressionante, assim, a passagem dele aqui pelo Brasil. Tem essa coisa também de abdicar da Europa também, que eu acho que o Romário também, eu acho que deixou de ser maior como tem a questão do melhor e do maior. O Romário acho que poderia ter sido maior se ele ficasse mais tempo na Europa, penso eu. Como ele abdicou para vir para o Brasil para jogar no Flamengo, que eu acho também extraordinário, não estou julgando aqui o Romário, mas eu acho que isso lá fora deve ter um comportamento. Ele jogou pouco tempo aqui, jogou no PSV, jogou no Barcelona, depois voltou no Valência, mas nunca teve uma consistência de carreira na Europa, apesar daquele ano fantástico no Barcelona. Mas eu acho que o Romário, em termos de futebol, eu acho que está acima desses aí. Apesar de todos serem grandiosos, eu coloco o Romário como o melhor desses últimos 30 anos no futebol brasileiro.
Acho que vocês falaram muito bem sobre todos esses jogadores, né, esses destaques que nós tivemos nos últimos 30 anos. Acho que muito que eu falar vai acabar sendo repetitivo. Então, vou bater numa tecla aqui que eu vi o Igor tocar, o Beto também, que é a questão da proximidade. Eu também não vou ficar em cima do muro. Não, o Juca não falou qual é o dele. Não, vai falar por último. Primeiro eu vou falar o meu, depois vai para o Juca. Bom, eu também vou ficar com o Romário. Acho que, assim, não só pela questão dos números, a carreira do Romário, acho que todos esses jogadores tiveram carreiras brilhantes. Talvez é até interessante, antes de entrar aqui para bater esse bate-papo, todos os jogadores aqui têm um quê ali, vamos dizer assim, na carreira. Por exemplo, o Neymar teve lesões em momentos talvez que ele estivesse no auge, né? Aquele problema dele no quinto metatarso do pé dele, que acabou afetando a produtividade dele. O Kaká, o problema da pubalgia, né? O Romário não jogou na Europa, tem essa questão, vamos dizer assim, né? Já o Ronaldo Fenômeno, a lesão no joelho, que acabou atrapalhando a carreira dele, talvez ele poderia ser um papo aqui, ele estaria entre os maiores da história do futebol, vamos dizer, se não fosse essas lesões. O Romário teve uma lesão, ele quebrou a perna lá no PSG. Também, né? Também. O Rivaldo fez uma falta danada. Talvez o Rivaldo seja o único que a gente, de repente, não tem aqui algo específico para apontar que a carreira dele ali saiu fora da curva em algum momento. Que eu me lembre, não tenha, né? Mas, assim, tem essa questão da característica dele, né? da personalidade dele, que talvez não agrade tanto, vamos dizer assim, à imprensa, né? Vamos dizer assim, e ao público como um todo. E tem o Ronaldinho, que parece que desligou o disjuntor dele em algum momento, que ele desistiu do futebol, vamos dizer assim. Então, assim, acho que é até uma questão dos jogadores brasileiros, né? Um pouco de azar e um pouco também de cabeça, de querer, assim, chegar até o final, querer algo a mais. Pô, eu alcancei um patamar, por que eu não posso ir além desse patamar? Coisa que a gente, de repente, vê no Messi, vê no Cristiano Ronaldo. E nesses jogadores, de repente, faltou aquele vou buscar algo a mais. Enfim, voltando então... Mas eu acho, aí eu vou dizer o que eu considero que o Ronaldo conseguiu esse algo a mais. O Ronaldo Fenômeno, com as limitações que ele teve, ele conseguiu ir além. Não dava para imaginar que, depois daquelas lesões todas, ele seria o jogador que ele foi entre 2002 e 2006. Mas talvez ali, Beto, tenha pesado o fator idade também. Ele ainda tinha uma certa idade, ele ainda era novo, tinha muito a conquistar. O que eu digo é, o jogador brasileiro, quando chega ali naquele nível de conquistas, por exemplo, vou citar aqui, óbvio que o Neymar demonstra aí querer a Copa do Mundo, ser melhor do mundo, mas, por exemplo, chegou ali na Champions League, beleza, foi campeão. E ele, de repente, não seguiu do Barcelona, esperou ali o momento certo, uma deixa do Messi, vamos dizer assim, para seguir a história dele sozinho, digamos assim, no Barcelona. Não, ele preferiu talvez buscar o que ele achava ser o mais rápido ali, ir para um PSG, fazer história num PSG. Entendeu? É isso que eu digo, acho que às vezes falta um pouco mais de cabeça para o jogador brasileiro em determinado momento. Quando bate num teto, querer quebrar aquele teto e ir além, entendeu? Isso que eu quis dizer. Então, só voltando, eu fico com o Romário também justamente por essa questão da afetividade. Do estar perto, de ter visto a carreira dele. Apesar de ser mais novo, né, aqui desse bate-papo, o prazer que eu tive, as minhas primeiras lembranças de estádio, de Maracanã lotado, cânticos de torcida, por incrível que pareça, foi relacionado ao Romário, né, aquele o Romário é o terror, enfim, o cara era absurdo. Então, é a minha primeira memória de futebol. Acho que além dos números dele, não só em termos de gols, títulos, carreira, história com a seleção brasileira, para mim, enquanto jornalista, eu vejo também o meu lado pessoal, aí falo um pouquinho mais alto também. Então, não vou ficar em cima do muro, eu vou de Romário, apesar de ser o mais novinho aqui do quarteto. Bom, então me resta dizer para vocês duas coisas. Primeiro, foram citados aqui Messi e Cristiano Ronaldo. Eu não tenho a menor dúvida de que se o Messi fosse brasileiro, eu teria escolhido o Messi. O Messi está acima de todos esses. Eu acho que o Messi é o jogador que ficou no patamar imediatamente abaixo do Pelé. Passou o Maradona, na minha modestíssima opinião. Mas isso tudo dito e considerado, e ressalvado o fato de que vocês concordaram comigo que a Marta é hors concours, como o Tadeu tinha me desafiado desde o início a fazer uma seleção, e enquanto a gente conversava, eu fui fazendo a minha seleção, eu me dei conta de que eu arrumei os gênios de tal maneira que eu mudei todos eles de posição, menos um, o baixinho. Portanto, eu fico com o Romário também. Então, unanimidade, né? Exatamente.